queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Hoje, a nossa conversa, o nosso bate-papo vai ser a respeito de obediência. Vai ser a respeito de dependência. O que seria nós sermos dependentes, nós sermos obedientes? Eu vou primeiro falar sobre obediência. Peço a vocês que não importe o tamanho do áudio, que ouça até o fim, porque o Senhor me incomodou muito a respeito disso e você precisa ouvir esse áudio. Eu não sei como que chegou até as suas mãos, se alguém enviou o link para você. Eu não sei se você simplesmente estava passando ou se você recebeu porque é inscrito no canal. Não sei como que aconteceu, mas Deus sabe que se você está nesse vídeo é porque é para ser. É para você ouvir. Então eu peço que em nome de Jesus tenha paciência. Ouça até o fim. Amém? Dependência. Essa palavra, nós vemos muito uma criança, né? A criança, ela é dependente dos seus pais, porque ela não pode fazer determinadas coisas, então ela depende 100% dos seus pais. Ela depende que os pais façam a comida, lavam a roupa, limpam às vezes o seu ambiente, porque às vezes a criança ela é muito pequena, não consegue ela mesma limpar ou arrumar o ambiente que dorme. Nós somos dependentes dos nossos maridos. E os maridos são dependentes, muitas das vezes, são dependentes emocionalmente de suas esposas. Nós vemos homens sendo dependentes de mulheres e mulheres dependentes de homens. Homens e mulheres sendo dependentes de uma situação financeira, como um emprego. Às vezes você tem um cargo muito bom, numa empresa muito boa, mas você não é feliz naquele cargo. Mas mesmo assim, você é dependente do teu trabalho. Só que, irmãos, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa que o Senhor me incomodou. A dependência pode virar idolatria se aquilo que você está dependendo não for Ele. Vou repetir. A dependência vira idolatria se algo que você está dependendo não for Deus. Se o foco da sua dependência não for o Senhor, se Deus não for o centro da sua vida, você está idolatrando algo. Vamos lá que eu vou trocar isso aí em miúdos, vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer. O que o Senhor ministrou ao meu coração. Existem pessoas que se aproximam de outras pessoas e acabam se tornando dependentes dela emocionalmente. Existem situações que acontecem no nosso emprego, na nossa vida, no cotidiano, que acaba nos tornando dependentes daquela situação. E com isso, amados, sem a gente perceber, a gente acaba saindo do propósito do Senhor. Servos e servas de Deus que acabam deixando de lado o Senhor por causa de trabalho, o trabalho excessivo. A palavra do Senhor nos fala que Davi era um homem que era totalmente dependente do Senhor. Davi era um homem que dependia 100% de Deus. No Salmo 31, no versículo 15, fala, e nós encontramos nesse salmo, que Davi ele estava angustiado, passando por momentos difíceis. E por que não dizer que na sua vida estava sendo atingida por uma grande tempestade? Davi estava passando por uma grande tempestade, mas repare que mesmo passando por grandes tribulações, Davi se rasgava na presença do Senhor. Em todo Salmo, podemos extrair ricas, belíssimas lições que servirão para o nosso dia a dia. E nós não podemos deixar de perceber que essa passagem nos transmite situações que Davi estava vivendo, como segurança, confiança e, acima de tudo, experiência da dependência de Deus. Davi, ele era dependente de Deus. Ele não saía para uma batalha sem antes perguntar ao Senhor se realmente ia. E aí nós vemos a bondade de Deus sendo revelada, a misericórdia do Senhor, a confiança e a fé e o arrependimento, que são as bases do milagre.
Quando Davi disse, nas tuas mãos estão os meus dias, ele estava querendo dizer que a vida dele estava entregue nas mãos de Deus, totalmente. Ele estava querendo dizer que ele estava confiando ao Senhor os dias dele. Davi era dependente de Deus. Davi era 100% dependente do Senhor. E repare, irmãos, que quando a gente tenta fazer algo diferente daquilo que Deus espera que nós façamos, a gente acaba pecando. Aconteceu com Davi, ele deveria estar em campo de batalha. Se Davi estivesse em campo de batalha como era para ele ter ido e não ter ficado em casa de preguiça, ele não tinha pecado com Betseba. Se Davi tivesse feito exatamente aquilo que deveria fazer, ele não tinha pecado. Ele não perguntou a Deus se ele podia ou não ficar. Ele simplesmente resolveu ficar. E aí o que aconteceu? Ele pecou. Quando nós somos verdadeiramente dependentes de Deus, não fazemos nada sem que Deus esteja à frente daquela situação, confiamos realmente que tudo o Senhor vai nos guiar, tudo. As coisas fluem. Não tentando fazer as coisas pelos nossos próprios braços, não tentando resolver uma situação porque é justo, não é justo, eu vou me ferrar, porque é isso que as pessoas falam. Mas eu não vou deixar essa situação chegar desse jeito, porque não sei o que, e esquece que quem tem que entrar na frente é Deus. Nós não podemos colocar as nossas mãos aonde Deus que vai resolver. Amados, quando nós começamos a ter um entendimento que Deus ele pode resolver tudo, a gente simplesmente descansa no Senhor. Davi descansava. Vamos falar de mais algo de independência de Deus. O povo, quando foi tirado do Egito e saiu com Moisés, a dependência deles era totalmente de Deus. Eles estavam num deserto e eles precisavam beber, eles precisavam comer. E o Senhor, como um pai zeloso, o que ele fazia? Ele dava de comer, ele dava de beber e se preocupava com vestir e com calçar. Porque a palavra nos diz que o sapato não estragava, a roupa não estragava. As crianças cresciam e o sapato crescia junto. Era a mão de Deus ali trabalhando. Era o pai se preocupando com as vestes, o pai se preocupando com a alimentação, o pai se preocupando com o sol para não queimar os filhos, se preocupando à noite em protegê-los, então botando uma coluna de fogo para protegê-los de ataques de animais do deserto, também iluminar os seus caminhos para que eles não pisassem em nada que fosse feri-los. Era o pai se preocupando em proteger os seus filhos. Era dependência. Queria água? Deus dava água. Queria comida? Vinha comida do céu. Mas o povo desobediente, via as coisas acontecerem, recebia o melhor do pai e mesmo assim murmuravam, reclamavam, lamentavam, não entendiam que o processo era necessário para a vida deles, para que eles aprendessem que aquilo ali que Deus estava fazendo por eles era um ato de amor. Muitas das vezes nós perdemos uma oportunidade de vivermos o sobrenatural do Senhor por desobediência. Quando nós deixamos de ser dependentes do Pai. O filho pródigo foi assim. Ele não quis mais ser dependente, não ficar ali debaixo da barba do pai. E ele disse ao pai. E como muitos falam, né, ele sepultou o pai vivo quando ele pediu a herança. Porque nós sabemos que a herança nós só pegamos quando a pessoa morre. A herança você só recebe quando aquele ente querido que vai deixar a herança faleceu. Ele não vai utilizar mais aquilo, então ele deixa de herança para os filhos. E ele pediu ao pai que desse a ele a parte que cabia dele da sua herança. Em vida. E o pai, sem reclamar, deixou o filho ir. Entregou a herança ao filho. E não deu muito tempo, amados.
O filho foi embora. O filho foi embora e pela sua desobediência ele se entregou aos deleites da carne. Ele se entregou ao mal, ele deixou a prostituição entrar na sua vida, ele deixou as falsas amizades tomarem conta da sua mente e fazer com que ele tivesse atitudes abomináveis a Deus. Mas a palavra diz que no momento em que ele reconhece que na casa do Pai, aleluia, ele não estaria passando o que ele estava passando. Quando o dinheiro acaba, os amigos vão embora. A fome vem, não tem quem dê um prato de comida. E ele faz o quê? Vai comer resto. Mas na casa do pai dele, os empregados não comiam assim. Então ele tem que reconhecer que ele necessitava ficar na dependência do pai. Ele necessitava ficar debaixo das graças do pai. Ele precisava da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Ele se arrepende e volta. E volta. Quantas vezes nós fomos, no passar da nossa vida, rebeldes com Deus? Quantas vezes nós não reconhecemos que nós estávamos totalmente fora dos padrões daquilo que Deus esperava para a nossa vida? E aí fizemos as coisas porque nós sabemos mais. Nós somos os grandões, nós somos os poderosos, nós somos os espertos. Exatamente assim. Eu fiz isso. Eu tive a minha fase de rebeldia, a fase em que eu mesmo estando no altar cantando, louvando ao meu Senhor, eu achava que era eu que me mandava. E aí, meus amados, quando nós não nos entregamos de verdade nos braços do Senhor, Ele faz com que você acorde. E aí Ele começa a tirar de você coisas que você ama para você ser tratado. E assim o Senhor fez comigo. E eu tenho certeza que aqueles que estão me ouvindo nesse momento está passando ou passou pelo mesmo problema que eu passei. E aí nós começamos a entrar num processo de desespero, num processo de dor, e a gente não entende o que está acontecendo, e a rebeldia aumenta porque a gente começa a gritar: Senhor, o que eu te fiz? Não é verdade? Mas vocês não entendem, muitos não entendem, que quem fez não foi Deus. Não foi Deus. Pelo contrário, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele cuida de nós. E nós precisamos ter um entendimento que se não fosse o Senhor e a sua doce misericórdia sobre a nossa vida, nós nem de pé estaríamos. A própria vida é um milagre. O ato de você estar respirando é um milagre. E a ingratidão diária, dizer que Deus não está te vendo, Deus não está ouvindo a sua oração. Ah, o céu está de bronze, a oração não passa. Não, passa. Deus ouve a tua oração. Mas enquanto não tiver dependência, enquanto não tiver arrependimento genuíno, enquanto você não for dependente de Deus 100%, nada vai mudar. Nada vai mudar. A tua dependência, meus amados, tem que ser do Senhor. Para comer, você tem que pedir a Deus: Senhor, providencia. Mesmo que as coisas você comece a procurar: eu estou trabalhando, mas você está trabalhando porque Deus que providenciou. Eu estou com um processo na justiça. Eu fui lesado, eu vou entrar com uma ação contra a situação que eu estou vivendo. Isso é dependência de Deus? Não. Amanda, mas eu vou deixar as pessoas fazerem comigo o que querem? Amados, a sua batalha, ela não é contra carne e sangue. A tua luta, ela é espiritual. Aí vem aqueles que dizem pra mim: mas nem tudo é espiritual. Vem mau caráter. Não. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual, meus amados, porque Deus tem controle de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo. E se as coisas estão acontecendo na sua vida é porque Ele está permitindo.
Então tá na hora de você botar o joelho no chão e perguntar para Ele, para o nosso Deus, o que precisa ser feito na sua vida para que essa situação encerre, para que você consiga resolver esses problemas. O que você precisa fazer para você ter uma melhora? O que você precisa fazer? E muitas das vezes a resposta de Deus é simples e você não para ouvir. Seja dependente, arrependa-se dos seus pecados. Pare de pecar. Pare de murmurar, pare de reclamar. Pare de dizer que tudo é um complô contra a sua vida. Pare de dizer que tudo é contra. Para. Aprenda a ser dependente de Deus, que você vai ver a tua vida mudando. Aprenda a colocar o Senhor à frente das suas batalhas, como Davi colocou. Aprenda a ser como Gideão, um guerreiro na frente de 300. Colocando o Senhor sempre à frente, que Deus vai te dar a vitória. Só que muitas das vezes você quer vencer, mas você não tem na tua mente que você, para vencer, você precisa aprender a entender que você tem que passar pelos processos. Você precisa mudar, você precisa perdoar, você precisa se arrepender dos seus pecados. O povo passou 40 anos dentro daquele deserto, rodando. E se você olha o mapa, você percebe que eles passavam toda hora coladinho na terra prometida e voltava. Porque o Senhor não permitia que eles vissem a terra prometida. O Senhor não permitia que eles entrassem em Canaã. Por quê? Por desobediência. O Senhor estava alimentando, o Senhor estava cuidando, eles estavam fazendo o quê? Idolatrando deuses estranhos. Ah, Amanda, mas eu não idolatro deuses estranhos, eu adoro a Deus. Não. Quando você bota teu joelho no chão, você só ora por quê? Se você está buscando a restauração do seu casamento, você bota o joelho no chão para orar pelo quê? Só pela restauração? Se você vive para trabalho, e teu tempo para Deus é um tempo corrido, é um tempo curtinho, muitas das vezes você não tem tempo. Você está idolatrando o teu trabalho? Se você só tem tempo para ficar atrás da sua esposa, atrás do seu filho, atrás da sua filha, se você só tem tempo para viver para o seu marido, você está idolatrando a sua família. E você está esquecendo que Deus tem que ser em primeiro lugar. Muitos esquecem que vocês só esquecem, as pessoas só esquecem que só tem os filhos porque quem deu foi Deus. E da mesma forma que Ele dá, Ele tira. Eu vou falar algo aqui que é bem pesado, é bem forte. Aquilo que a gente mais idolatra, a gente perde porque não teve sabedoria. Aquilo que a gente mais deseja, a gente acaba perdendo por idolatria. Porque não colocamos o Senhor realmente à frente das nossas vidas. E muitas das vezes a gente acha que está fazendo o certo, mas não está fazendo o certo. Então vamos lá. Paulo, em 2 Coríntios 12, ele diz ao Senhor que tirasse dele o espinho na carne. E o que Deus disse a ele? Não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Muitas das vezes nós temos um espinho na carne, temos uma situação que a gente sofre, que a gente pede ao Senhor, tira, que está doendo. E Deus não tira por quê? Porque se Ele tirar, você vai ficar soberbo. Se Ele tirar, você vai ficar orgulhoso. Se Ele tirar, você vai esquecer dEle. Quer que Deus limpe? Quer que Deus tire o espinho da carne? Prova para Ele que se Ele tirar, você vai continuar nos pés dEle orando. Prova para Ele que a sua dependência realmente é dEle em atitudes, em reconhecimento. Arrependa-se verdadeiramente dos seus pecados e para de botar o dedo na cara do irmão que está pecando e olha para você.
Muitas das vezes nós queremos apontar o erro do irmão e esquecemos de olhar para o nosso. Muitas das vezes não percebemos que estamos idolatrando pessoas que estão coladas com a gente. A nossa dependência emocional está colada em pessoas e não em Deus. Aí falamos mal do colega. Botamos na nossa mente que nós temos, que existe um complô contra nós. Não é possível. Tem algo esquisito aí no ar. Mas não entende que isso é coisa que o inimigo está plantando na sua cabeça. Não existe complô. Não existe nada. Você precisa entender que se tem alguma dúvida de algo, coloca isso nos pés de Deus. Que se existir realmente algo de errado, o Senhor vai tratar. Mas aí, nós queremos ser dependentes de pessoas. Queremos ser dependentes de homens, de situações. E esquecemos que temos que colocar Deus à frente da nossa batalha. O Senhor ministrou isso muito forte no meu coração. E essa palavra dependência gritou. Eu passei por um período de muita dificuldade. Muita dificuldade. E foi uma época, amados, que na minha casa faltou, por um período curto de tempo, alimento. A ponto de eu ter que escolher eu comer ou as minhas filhas comerem. E então, nesse período, eu lembro que tudo aconteceu. E eu estava começando a aprender a ser dependente do Senhor. Eu estava começando a colocar Ele à frente verdadeiramente da minha batalha. Eu digo que eu me identifico muito com Davi. Davi, para mim, sempre foi um guerreiro, sabe, que eu sempre almejei ser como Davi. Colocando o Senhor sempre à frente das minhas batalhas. Amando Ele, independente dos furacões que estejam passando ao meu redor. Davi, quando perdeu seu filho, fruto do pecado, ele jejuou e clamou ao Senhor, porque o erro era dele. Mas o fruto do pecado, do adultério, teve uma consequência. E a criança veio a óbito. E quando ele soube que a criança tinha ido a óbito, muitos falam que Davi foi frio. Não, não foi frio. Ele simplesmente reconheceu a soberania de Deus. E ele simplesmente não foi desobediente. Ele entendeu que o erro foi dele. E que o Senhor estava mostrando a ele que ele tinha que aprender a ser dependente do Senhor. Ele tinha que aprender a fugir do pecado, a fugir do erro. E o que Davi fez? Tomou banho, se perfumou, comeu e foi para o templo adorar a Deus. Quantos têm coragem de fazer isso? Quantos têm coragem de, no momento de tribulação, adorar a Deus? Adorar a Deus, amados, é muito fácil você adorar o Senhor quando está tudo bem. Agora, no momento de tribulação, no momento em que a casa está caindo, no momento que não tem comida na despensa, no momento que você não tem nada, eu quero ver você adorar a Deus. E foi assim que aconteceu comigo. Tudo estava dando errado. Eu sem TV, eu só tinha um computador, onde as minhas filhas se distraíam vendo um desenho, porque nem TV, nada não tinha para elas se distraírem. E a única geladeira minha queimou. Abri a geladeira não estava funcionando. E aí, de repente, quando eu me deparei com aquela situação, veio por dentro assim um desespero. Eu respirei fundo, botei a mão na geladeira e comecei a louvar o nome do Senhor. Comecei a glorificar o nome do Senhor, aleluia. E eu coloquei as minhas mãos sobre ela e eu falei: Pai, eu não tenho dinheiro, mas se o Senhor puder consertar, conserta. Em nome de Jesus eu entrego nas suas mãos.
glória a Deus porque isso aconteceu, porque eu sei que foi permissão do Senhor. E aí eu testei de novo a geladeira na tomada, a geladeira simplesmente não funcionava. Parou. E aí eu pensei, será que é a tomada que está com defeito? Peguei o carregador do meu celular, pluguei na tomada e ligou. Falei assim, é a geladeira mesmo? E aí, irmãos, eu rastei a geladeira e comecei a esvaziar ela. Encostei ela numa outra parede e tal. E depois me veio aquele negócio assim, liga de novo. E eu liguei a geladeira e ela funcionou normalmente. E eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor, porque eu sabia que tinha sido Deus. Eu sabia que tinha sido o Senhor. Mas aí naquela mesma semana veio outra prova. Lembra do computador? O único computador que eu tinha. Eu disse ao Senhor, Senhor, o computador queimou. E aí eu botei as minhas mãos sobre o computador e falei, Pai, está nas suas mãos. Como que ele queimou? As minhas filhas brincando no notebook, elas ficaram apertando o startzinho, ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando. E aí ele simplesmente queimou. Queimou, irmãos. E eu entrei em contato com uma amiga que trabalha numa loja. E ela, como técnica, eu falei, olha, eu estou desempregada, eu não tenho condições. E ela foi falando para mim, você fez isso, faz aquilo. Ela foi me dando as coordenadas, eu fui seguindo e o computador simplesmente não dava sinal de vida. E ele só piscava uma luzinha e ela falava para mim assim, ela falou para mim, Amanda, provavelmente ou foi queima da placa-mãe ou corrompeu o sistema, mas tá mais aí para a placa-mãe, porque o que estava piscando, ela disse que era da placa-mãe. E aí eu falei assim, tá, quanto custa para trocar a placa-mãe? Ela falou, se for a placa-mãe, Amanda, para a marca do seu notebook, tu vai gastar muito dinheiro, 700, 800 reais, mas apenas comprar um computador novo. Mas se for o sistema, a gente consegue dar um jeito, mas como eu tô aqui na loja, vai pagar o valor da loja, que é 150 reais só para ver se tiver que formatar, fazer backup, vai dar uns 300 reais. Falei, que legal. Não tem. Botei a cabeça, abaixei a cabeça, botei minhas mãos no computador e falei pro Senhor, Pai, Pai, tá contigo. Não tenho dinheiro. Não tenho condições. Se for da sua vontade, o Senhor conserta. Senão o Senhor pode me ajudar levantando alguém para consertar esse computador de graça, porque eu não tenho condições. E eu passando uma luta muito grande. E aí todos os dias, irmãos, durante 3 dias eu liguei o computador, tentava ligar ele não funcionava, eu desligava. 3 dias. Depois todo dia, quando eu ia limpar a casa, eu passava um pano sobre ele, botava a mão e falava pro Senhor, não esquece, tá contigo, hein, Pai? E eu orando. E eu orando. E essa semana, o meu esposo, ele veio ver minhas filhas. E escutem o que aconteceu nesse dia. Ele disse a mim assim, posso ver o computador? Eu falei, pode, mas não vai funcionar. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque tá queimado. Aí eu falei, se funcionar, não foi mérito teu, tá? Foi mérito do Senhor, porque eu orei em cima dele a semana toda. Aí ele riu. E aí, irmãos, prestem atenção no que aconteceu. Meu marido simplesmente se sentou, plugou o computador na tomada, apertou o botão. E eu olhei pra cara dele e ele falou pra mim assim, o que foi? Eu falei assim, nada. Aí ele virou o computador e me mostrou o computador ligando normalmente. Pra glória do nome do Senhor, 7 dias depois de parar. 7, a perfeição de Deus. Aleluia. Isso que eu tô falando pra vocês é ser dependente do Senhor. É ser dependente do nosso Pai, é ser dependente do Criador. É confiar realmente nele, é botar nas mãos dele e acreditar que ele vai fazer. São pequenos milagres que eu tenho para compartilhar com vocês da vida, das situações difíceis que eu já passei. E eu vou contando aos poucos. Teve várias situações, várias.
E aí, a dependência do Pai. Quando nós somos dependentes do Senhor, as coisas acontecem. Os milagres vêm porque nós botamos o Senhor no centro da nossa vida. Eu nunca deixo de orar para estar com as minhas filhas, e eu deixo claro a elas. As pessoas falam, mas isso é tão duro falar para um filho. Não, não é duro, é realidade. Eu estou sendo sincera e elas precisam crescer com isso na mente. A minha dependência é do Senhor, e eu falo para elas, a minha prioridade não são vocês, a minha prioridade é Deus. Primeiro Ele, depois é vocês. E elas só têm 9 e 6 anos. E elas entendem. Primeira vez que eu falei isso para minha filha, ela chorou. Mas mamãe... Não tem mais mamãe. Vocês precisam aprender que a prioridade de vocês também não pode ser a mamãe, tem que ser Deus. E aí, as coisas começaram a mudar na minha vida. E eu não sei o tipo de deserto que você está passando, se foi o mesmo deserto que o meu, não sei a situação de vida que vocês estão passando, mas eu vou explicar uma coisa para vocês. Seja dependente do Criador. Seja dependente de Deus. Se você tem uma causa na justiça, não bote tua mão. Não bote sua mão. Não seja dependente de parente, não seja dependente do seu filho, da sua filha. Seja dependente de Deus. Dependente de Deus. Reconheça que você está errado, que você está errada, que você não tem colocado o Senhor à frente da sua vida, que você tem dedicado pouco tempo a Ele, tanto em oração quanto jejum. Ah, Amanda, mas eu jejuo todos os dias. Jejua todos os dias, mas Ele é o centro da tua vida? Você deixa de fazer coisas que agradam, que inflam o teu ego, para colocar realmente o Senhor à frente da situação? Você deixa de trabalhar muito porque você tem compromisso com Deus? Eu preciso estar 6 horas em casa para orar. Mas o patrão pediu você para trabalhar até as 7. Você fala para o patrão? Olha, eu tenho um compromisso às 6 horas. Infelizmente hoje eu não posso, mas amanhã eu posso chegar mais cedo. Ou amanhã eu posso não tirar a hora de almoço para fazer o que você está me pedindo, mas aumentar meu turno? Não. Porque se você tem esse emprego, meu irmão, foi Deus que te deu. E quando você começa a aumentar suas horas de trabalho, trabalhar mais, fazer mais e mais coisas, trabalhar de casa, levar trabalho para casa, começar a focar no teu trabalho, esquecer das coisas de Deus, ou então, momento de oração, alguém te chama, você para de orar? Vou te dizer uma coisa, eu aprendi isso. Nada me faz parar de orar. As minhas filhas podem estar se pegando. A casa, aquela barulheira, eu continuo de joelho no chão, porque o inimigo, ele não quer te deixar orar. O inferno, ele quer te atrapalhar de todas as formas, ele quer desviar o seu foco. Então aprenda a ser dependente. Não murmure. E acredite que a sua postura diante do Senhor vai atrair milagres para sua casa. Amém? Esse áudio, ele foi diferente. Porque o Senhor tocou fortemente no meu coração para passar um áudio de ensino. E eu espero verdadeiramente que você tenha sido impactado por essas palavras, porque não veio de mim, veio do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe fortemente a sua vida, que Deus abençoe fortemente a sua casa, a sua família. Compartilhe esse vídeo com aquele irmão que você sabe que está precisando. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.